A iniciativa do presidente do MSTF, Luiz Roberto Barroso, de pautar o julgamento sobre a regulação das redes sociais para hoje, repercutiu negativamente no governo de Donald Trump nos Estados Unidos. A iniciativa do presidente do MSTF, Luiz Roberto Barroso, de pautar o julgamento sobre a regulação das redes sociais para hoje, repercutiu negativamente no governo de Donald Trump nos Estados Unidos. Segundo informações do portal Metrópolis, o avanço da pauta no Supremo circulou no clipping de notícias interno da Casa Branca e gerou mais incômodo do que as recentes declarações de Lula, que todo mundo sabe que é um bêbado, que ao defender Alexandre de Moraes, disse que os norte-americanos só querem fazer guerra e matar muita gente. Ao pautar a regulação das redes, Barroso afirmou que o MSTF não está legislando sobre o tema. Acredito, mentiroso. E que o Supremo esperou por muitos anos a aprovação de alguma lei pelo Congresso. O Supremo é o povo agora, o que acabou não acontecendo, como se o silêncio não fosse uma resposta legislativa. Mas é muita ignorância, né, senhores? Não é ignorância, né, Pavinato? Ele usa de subterfúgios e falsas narrativas e falácias para justificar o injustificável. Quando o legislativo entende que ainda não é momento de editar uma lei, ele está dando com isso a sua resposta sobre aquele assunto naquele momento. Se numa outra oportunidade entender, como eu entendo, né, como disse muito bem ontem o CEO do Google, que agora as energias seriam muito mais para regulamentar ou analisar a questão da inteligência artificial no país do que simplesmente verificar a aplicação ou não de como tem que ser feito o artigo 19 da lei que já existe. Então, eles estão, mais uma vez, criando uma narrativa para justificar o injustificável. Nesse campo, essa insatisfação dos norte-americanos, é bom lembrar que, embora nós tenhamos que reconhecer o trabalho impecável que o ex-deputado ou deputado licenciado Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos em relação a demonstrar a ditadura que existe no Brasil e, com isso, contribuir, talvez, para a sanção e aplicação da Lei Magnitsky, mas isso começou quando o Alexandre de Moraes suspendeu o X lá atrás e comprou uma briga com Elon Musk. E, inclusive, reiterando aí a pauta anterior dessa foto dele sendo inaugurada no TSE, é bom lembrar que a passagem dele pelo TSE durante o período eleitoral, ele suspendeu o X, que era a principal plataforma de discussões do país durante 30 dias do período eleitoral. E que o Elon Musk recentemente, na época, eu pelo menos não entendi, o Elon Musk recentemente verbalizou que pagou aquela multa milionária porque havia a ameaça de que funcionários do Brasil, da empresa dele, fossem presos. Então, isso começa com essa atitude arbitrária, abusiva e ditadora do Elon Musk do Alexandre de Moraes contra uma empresa americana. E aí, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nesse momento é demonstrar ou contribuir com a sua consultoria sobre esses fatos que aconteceram. E agora, os norte-americanos, mais uma vez, incomodados com essa questão de que o STF vai legislar sobre a questão da regulamentação das redes sociais. Ontem o CEO da Google respondeu a uma pergunta se o Google vai sair do Brasil. Ele disse que não tem competência para falar desse assunto. Imagina o Brasil sem a Google. E que nível de irresponsabilidade que essas pessoas têm, eles estão pouco se lixando para o desenvolvimento do nosso país. Então vamos assistir mais um capítulo de recrudescimento das reações norte-americanas em relação aos abusos que estão sendo cometidos pelo nosso ditador contra as empresas e cidadãos americanos. Senhores?
Schmock, você não falou, o Arthur não falou? Não, mas eu falei, eu mostrei, meu negócio é fazer o desenho, mostrar o desenho que é... Faz uma charge aí, faz uma charge do Alan dos Santos aí. Do Alan dos Santos? Do Alan dos Santos. Alan, um minutinho não, só. Porque agora ele tá mandando aqui, pondo vídeos antigos meus de críticas a bolsonarista. Eu não sei se... Pode falar, você é livre para isso. O Alan está falando. Agora, eu não sei... Quem vai me informando aqui são os candangos da falange aqui do chat ao vivo. Eu não sei se você sabe, mas o Trump escolheu como vice dele uma das pessoas que foi mais críticas a ele durante o primeiro mandato, sim, porque as pessoas, elas reconhecem erros e se compõem para fazer algo melhor. A parte daqui vê que poderia ter feito melhor aqui, a parte de cá vê que poderia ter feito diferente cá, e quando essas coisas são para um interesse de um país, elas confluem e o resultado é vitória. Agora, você tem toda a liberdade de ser idiota, meu caro, toda a liberdade e todo o meu apoio. Pode continuar, senhores. Arthur. Pavinato, em relação a essa questão da regulação das redes sociais, o problema do Brasil é que a gente tem um judiciário com opinião. Quer dizer, não é só que ele quer legislar, ele quer colocar a opinião dele em jogo, ignorando a lei. Já existe uma lei, já existe um marco civil da internet. Se o Congresso considera que, por enquanto, essa lei é suficiente, cabe ao Poder Judiciário julgar a partir dessa lei. Se ela é adequada ou não, não importa, é o que o Congresso decidiu. E o problema no Brasil é que nós temos juízes e ministros que querem opinar sobre as coisas. Então, a lei fala que uma coisa é assim, ele discorda da lei, ele julga conforme a opinião dele, não conforme a lei. E não é papel do Poder Judiciário legislar. Então está na hora dos ministros entenderem que quem decide lei no país é o Congresso Nacional. Agora, o que me surpreende, na verdade não me surpreende coisa nenhuma, é a covardia do Congresso, que vê o Supremo Tribunal Federal legislando e finge que nada está acontecendo. Eu acho que o que pode acontecer também, viu, Arthur, e eu concordo, eu ia até mencionar esse ponto da opinião própria dos juízes. Para pensar o seguinte, a gente tem aqui todo esse arcabouço, a internet funcionando e todo mundo livre para falar o que quiser, e depois você arca com as consequências dos seus atos, daquilo que você fala, gostando ou não gostando, depois você tem que pagar ou não. Exato. Exatamente. O que acontece é, pau que bate em Chico, em Francisco bate em Chico bate em Francisco, que é o seguinte, por enquanto, todo esse STJ e toda essa politicagem meio que cooptada pela esquerda contra uma direita que tenta se mobilizar de alguma certa forma. Então, portanto, eles estão querendo regular as redes sociais para impedir que muitas coisas venham à tona, ou para pelo menos deixar todo mundo no cercadinho, bonitinho. No futuro isso pode voltar, isso pode bater contra eles de volta. E eu não entendo como a nossa sociedade, a sociedade civil, os estudantes, ainda não se manifestaram em relação a isso. Porque a gente vai deixar abertamente que isso aconteça. Quer dizer, a gente aqui no programa, a gente fala e reclama e critica, mas as pessoas não vão fazer absolutamente nada. Alguns anos atrás, por causa de alguns centavos, todo mundo saiu à rua. Mas isso aqui é muito mais perigoso. É infinitamente mais perigoso. A gente já foi pedir para ter regulação do TikTok, do que se fala no TikTok, com o ditador da China. Não faz sentido nada do que está acontecendo aqui. É muito mais perigoso do que a gente está imaginando. Schmock, os estudantes que você se referiu, eles estão, tem alguns que estão despertando. Olha que coisa, o woke significa despertar. Mas tem alguns que estão despertando de verdade porque está acontecendo. Mas qual é a carência que eles têm? Eles não conseguem identificar líderes entre os professores que possam, de alguma forma, dar voz a eles, porque está tudo tomado. E eles recuam. E tem um detalhe, detalhe. O problema não são nem os professores, está nas direções das academias, porque eles selecionam exatamente aqueles que vão reproduzir os discursos, seja por ideologia, seja por quê? Porque tem determinadas faculdades privadas que, por exemplo, precisam daquelas verbas que vêm do governo para pagar as bolsas, para pagar os financiamentos. Se não tiver, eles dançam, então eles acabam reproduzindo o discurso. E os estudantes, eles não sabem o que fazer.
estão começando a surgir. A maioria ainda está tomada por essa galera que fez um mascaramento da realidade, que dizia assim, nós temos que fazer a revolução. Eu vi caras que estavam dizendo o seguinte, queriam ir para servir as Farc, porque as Farc se representavam uma transformação da realidade. Vagabundos, estudantes vagabundos da minha época, cara. Eu dizia, por que ao invés de fazer isso, você não vai para uma determinada igreja, uma pastoral, e pergunta como é que faz para ajudar as crianças que estão passando fome aqui no Brasil, ao invés de matar pessoas lá na Colômbia para fazer de conta que você está fazendo a revolução, cara. Mas isso dá trabalho. Eles não sabem o que é. Porque chega lá, depois eles fogem, eles voltam, ficam com medinho. Esse é o grande problema. Quando o Barroso fala, e eu sinto orgulho de dizer, porque quando eu fiz a primeira proposta e eu conheci o doutor Armênio dos Santos, que tem uma proposta da convocação de uma constituinte revisional exclusiva para a reforma política, defendida num mestrado, quando eu conheci, a primeira coisa que eu dizia, o que me incomoda é a porcaria dos partidos nanicos judicializarem tudo, porque eles discordam. E a justiça, e no caso o STF, acha que ele tem que responder para partido nanico. Por quê? Porque foi solicitado, foi provocado. Aí é que está o detalhe, o silêncio, e olha lá, foi a primeira crítica, eu escrevi um artigo, o silêncio do legislativo significa exatamente uma decisão da sociedade. Ah, mas eles representam, é que a sociedade escolhe exatamente essa porcaria que não sabe o que fazer. Por isso nós temos que investir numa educação política. Era o passo seguinte, para que o silêncio fosse substituído por decisões concretas. Aí vem o Barroso e falou a pior dos absurdos, porque ele está simplesmente assumindo publicamente e diante do cenário internacional ou das demais do Concerto de Nações, ele está dizendo, nós simplesmente somos civilizadores dessa porcaria dessa sociedade e a prova é que nós estamos esperando. Deixa eu falar para ele não entendeu. O papel dele é esperar. Ele tem exatamente que esperar que o legislativo faça a lei para ele verificar se essa lei é constitucional ou não. Se não for constitucional, ele cala a boca e devolve para o legislativo. É o que deveria ser feito num Estado correto, em que as relações dos poderes estão bem estabelecidas. Aí ele vem, como civilizador que ele se apresenta, e diz, veja só, nós esperamos muito, por isso nós vamos ter que regular. Mas a regulação está muito clara. Eles não estão nem aí para regular, porque eles estão preocupados com a criancinha ou com aquilo que a Janja falou. A preocupação deles é muito simples. Se nós não calarmos a boca dessa gente, essa é a razão pela qual eu estou tão revoltado com o que fizeram contigo, as pessoas de direito estão querendo fazer contigo. Estou cagando. Mas tudo bem, mas eu vou te dizer por qual razão. Eu estou cagando, é sério. Mas só, porque contribui para não perder o ensino. É que contribui com o que eles estão querendo. A gente tem que calar a boca dessa gente. Tudo bem, eles são livres para fazer isso. Viva a liberdade dos burros. Eu concordo plenamente contigo, mas veja Deixa o burro relinchar, professor. Não queira agir como ditador. Não, eu sou revoltado, mas não estou dizendo que eu vou chegar lá e calá-los. Porque eles, como burros, têm o direito de seguir as suas vidas como burros. É um direito que eles têm. Mas o problema todo... aí eles seguem. Aí a Janja relincha, eu tiro o saco. A Zambelli, que é a Janja da direita, relincha, eu tiro o saco. O Gengivão relincha, eu tiro o saco. E assim vai a vida. Mas você está entendendo qual é a lógica? A minha vida não se afeta com isso. Mas você está entendendo? Mas é a minha revolta, que eu fico indignado, é porque eles simplesmente estão dando munição, porque essas pessoas sabem que a única forma que eles têm de vencer a eleição em 2026 é calar a boca desses que estão esclarecendo para a sociedade. Não é fazendo discurso político repetindo a mesma coisa, é esclarecendo para a sociedade. Porque é isso que a sociedade quer. Ela quer esclarecimento. As pessoas gostam, por exemplo, quando você chega e dá uma aula aqui e explica, esse é o caminho. Foi o que aquele cara pediu, é isso, e eles querem calar isso. Essa é a minha razão da revolta. Ela contribui para exatamente o que esses caras querem. Por qual razão? Eles vão estar vendo só como nós temos que calar as redes sociais? Olha o abuso. Até ela, que também é de direita, bolsonarista, ela se revoltou contra e ela nos deu os argumentos que a gente precisa, inclusive para calar o Eduardo Bolsonaro, que se apresenta hoje como legítimo herdeiro do Jair Messias Bolsonaro. O povo é meio leve. Porque assim, a Michele Bolsonaro foi uma das primeiras damas mais exemplares e dignas de aplauso da história desse país. Mas se ela fizesse igual a Janja, fosse viajar sem revelar dado, é óbvio que eu ia falar. Eu não sou cretino. Eu não sou cretino. É que não fez, não cabe essa comparação. Que fez trabalhos sociais,
Foi a primeira dama a introduzir as libras na comunicação oficial. Então não tem o que falar. Se veste bem, né? Exato, se veste bem, é bonita. Agora, se for... Ai, não, começou a viajar, não vai revelar gasto. Se fala, óbvio que se fala. E uma das coisas que esse pessoal fomenta muito, e deixa fomentar, eles são livres para falar o que eles quiserem. Eu não processo ninguém, professor. Eu sei. Eu não acredito na justiça brasileira, não acredito. Para mim, a pior coisa para o ser humano é ter razão e ter que provar na justiça. Eu acho que está tudo deslegitimado, como a gente discutiu ontem. Então, eu não vou processar ninguém, a pessoa é livre para falar o que ela quiser, mas ela também eu também sou livre para me defender, para falar o que eu quero. Então, se ela quer falar o que quer de mim, eu falo o que eu quiser dessa pessoa. É claro, dentro dos limites daquilo que eu sei. Dentro dos limites daquilo que eu sei. Então, fale à vontade. Agora, não queira vir descredenciar um trabalho... que eu não sou cretino. E tem um detalhe. Muito provavelmente, daquela live que eu vi, voltou a direita ao poder. O Alan dos Santos vai voltar com o Terça Insana no Brasil, vai receber dinheiro do governo e vai falar o que quer. Tudo bem, o governo pode colocar dinheiro na Terça Insana, fique à vontade. É do jogo brasileiro, não é? O governo põe na Globo, o governo põe no Brasil 247, põe no Diário do Centro do Cu. Então, o governo atual faz isso. O governo da direita vai pôr onde ele quiser. Só que é o seguinte... Eu não recebo dinheiro de governo justamente para isso. Justamente para poder criticar governo. É por isso que é importante não receber dinheiro de governo. Porque é que muita gente fala assim, ele está criticando só para falar mal do judiciário. Porque quando volta na Lava Jato, aplaudiu a medida do Moro. Eu não aplaudi. É aí que o povo quebra a cara. Porque quando eu falava, está juridicamente incorreto na Lava Jato, comunista, contra a Lava Jato. E agora estou falando a mesma coisa. Então, a minha posição jurídica é a mesma. Para mim, ser de direita é ser direito. Ponto. Olha acabou. Que coisa curiosa, Padre. Eu cheguei a tentar explicar quais eram as ações estratégicas do Moro na antiga Tupi, diante de ti, aí você fez os esclarecimentos jurídicos dos erros dele. Eu calei a boca porque você estava certo. E a tua crítica era exatamente a crítica do erro estrutural e daquilo, e você antecipou. Isso será repetido. Você falou no ar, isso vai ser repetido por outros. Então assim, filho, mostra os vídeos que você quiser de mim. Você quer que eu mande vídeo de sex tape pra você, Alan dos Santos? Eu mando. Uns 10 anos atrás, eu tinha um corpão, eu mando meu sex tape pra você. Mostra também, já que você foi feio a vida inteira, pode falar que é feio? Pode, que ele é feio. Mostra meu sex tape, eu todo sarado em Mykonos, mostra também. Fica mostrando um vídeo meu amigo. Para mim ser de direita não é votar em candidato A ou B, para mim ser de direita é ser direito. Ser direito. E ficar aí, ele foi a favor do inquérito das fake news. Não, nunca fui. Eu fui a favor da CPI. CPI é comissão parlamentar, e comissão parlamentar se faz com tudo que envolve dinheiro público. E se você recebia dinheiro público, você vai ser investigado. É o que vocês falam, é o que eu falo, é que todos nós que temos vergonha na cara falamos pro PT. Se vocês não têm culpa no cartório, façam a CPI, é até bom que mostra a minha lisura. Agora, uma coisa é a CPI, a comissão parlamentar. Outra coisa é inquérito judicial, que não existe. Mas uma coisa levou a outra, só na sua cabeça esdrúxula, porque isso é ilegal. E quando você fala que uma coisa levou a outra, você está dando razão ao Moraes. Então você escolhe, ou você quer dar razão ao Moraes, ou você quer se dizer perseguido pelo Moraes. Agora, o seu joguinho de palavras pode funcionar com a sua plateia fanatizada, porque a nossa plateia aqui é madura. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível,
Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.